Estamos aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, e nosso QG, o Fratelli, né? Reunindo os amigos, personalidades, artistas, empresários, pessoas que promovem o Rio de Janeiro, professores, e nós vamos ter uma conversa hoje que é de interesse a todos, pela Insigne TV, impulsionando o notável. Aqui no Fratelli a gente sempre tem a oportunidade de um bom encontro, né? Hoje eu estou aqui com a Cláudia, que é uma arquiteta, e ela tem uma curiosidade para falar sobre arquitetura num ambiente hospitalar. É isso mesmo, Cláudia? É isso mesmo, um ambiente hospitalar. Hospitalar ou qualquer ambiente que esteja relacionado com a área de saúde, né? Eu acho que é um bem-estar para o paciente, seria isso? Atualmente os projetos, quando a gente fala de projetos na área de saúde, a gente está sempre pensando no bem-estar do paciente. A primeira pessoa, o foco é o paciente, né? Então, nossos projetos nessa área estão sempre sendo desenvolvidos pensando não só nessa parte de ambiência, também em fluxos, de distribuição interna, tudo isso para facilitar e para dar maior conforto, né, e qualidade dentro do ambiente hospitalar. É a questão também da inteligência do ambiente, né? Não adianta você criar a estética tão bonita, né? E não ter a farmácia distante do centro cirúrgico. Isso. Tem que ter a inteligência do funcionamento do espaço, né? Isso, exatamente. Porque o ambiente hospitalar, né? Que eu estou falando do hospitalar porque é o mais complexo, né? Que a gente tem várias atividades sendo desenvolvidas ali dentro. Nós precisamos ter um conhecimento técnico, né, das áreas. Lógico que não um conhecimento a fundo, porque afinal de contas cada área tem o seu conhecimento, né, a sua técnica, mas o arquiteto ele precisa ter esse conhecimento justamente para que possa, na hora do projeto, fazer uma distribuição dos espaços de forma adequada, justamente como você mesmo comentou, né, da proximidade das atividades, qual atividade tem que ficar mais próxima de outra, e tudo isso reverte no final ao conforto daquele usuário, que no nosso caso são os pacientes, mas não podemos excluir que não é só o paciente que usa aquele ambiente, porque toda a equipe de saúde também usa, todas as pessoas que estão lá, o pessoal da limpeza, quem trabalha dentro de laboratórios, etc., todo mundo usa aquele espaço. Então a gente foca no paciente, porque ele é, digamos assim, o consumidor principal, mas a gente também tem todos os outros usuários que a gente tem que levar em consideração. Então, não só o paciente se sentir confortável, bem, como também a própria equipe poder trabalhar, né? Poder desenvolver os seus processos de trabalho de forma adequada, né? Isso gerando maior qualidade no atendimento. Eu acho isso positivo no tratamento, né, do paciente, na recuperação do paciente. Antigamente, o ambiente hospitalar já era, por natureza, um ambiente assustador, né? Agora eu queria tratar sobre uma outra coisa. Quando é um espaço, né, que é secular, que é um hospital referência, né, que era de uma obra do início do século, como é que é essa recuperação dessa estrutura quase que histórica dentro de um ambiente hoje que exige uma nova mecânica, um novo funcionamento, né? Olha, é difícil fazer, às vezes, essas recuperações, né? Por exemplo, nós temos muitos no Brasil inteiro espalhados, hospitais antigos que a gente tem que adaptar, né, a essas novas necessidades, que são também necessidades de normativas. Muitas normas foram criadas para atender todas essas mudanças que a gente está vendo. Então, quando é uma unidade já existente, que a gente fala, tem muitos prédios, como a gente já conversou até, que são longevos, ou seja, são prédios que duram 50 anos, 60, e que estão ainda funcionando na área de saúde, existe a necessidade dessa adequação. E realmente existem alguns casos em que a estrutura própria da unidade, ela mostra dificuldades para ser adaptada. As novas, principalmente as normas que a gente tem que seguir. Então, a gente faz sempre um estudo, né? Tem que ter um conhecimento muito profundo, por isso aí é importante a especialização nessa área, que a pessoa, que o arquiteto, né? E mesmo a equipe que está trabalhando, ela tenha uma vivência na área de saúde, nos projetos, porque ela vai ter que ter um entendimento bom de como aquele prédio funciona, para poder relocar atividades,
fazer reformas. E muitas vezes as reformas são difíceis por conta da estrutura mesmo do imóvel, né? Porque atualmente nós temos várias considerações de largura de circulação e tamanhos de quarto. Então, tudo isso muitas vezes não consegue ser feito num prédio antigo, né? Então, ele tem que ser adaptado a outros tipos de atividades que estejam dentro do ambiente de saúde, mas que não sejam atividades de atendimento mesmo de saúde. Por exemplo, uma parte hospitalar, uma parte de serviços de administrativos ou de estudo, né? Dentro de um hospital sempre tem a parte de centro de estudos. Então, aí você tem que fazer um estudo de zoneamento, é praticamente um estudo que a gente faz em cidades, quando a gente estuda urbanisticamente a cidade, que a gente zoneia ela por áreas, a gente faz exatamente isso dentro do hospital. E aí eu posso até entrar num assunto que nós fazemos muito, que são planos diretores. Os planos diretores, como a gente ouve já falar que na parte urbana a gente tem plano diretor urbanístico da cidade, nós também temos um trabalho que faz um plano diretor para o hospital. Então, ele pode ser para um hospital novo, que está sendo construído, ou seja, você faz uma previsão em fases do que aquele hospital vai chegar a ser um dia, né? De acordo com o objetivo daquela instituição. Ou você tem uma unidade antiga, como no caso você deu o exemplo, e a gente faz um estudo e vai fazendo um plano para ele ser adaptado em fases, normalmente em algumas fases, para ele chegar àquele objetivo final de atender às normas, de fazer tudo. Muitas vezes implica em ter prédios anexos, construções novas, né, para poder receber tudo isso. Eu, quando converso aqui com essa oportunidade de reunir amigos, né, e profissionais do Rio de Janeiro, eu também penso quem está fora do Rio de Janeiro. Quando você era estudante, quando você fez arquitetura, você pensava nesse ambiente? Você já tinha pensado sobre isso? Que você iria trabalhar também no ambiente hospitalar? Olha, durante o processo de graduação, a gente não tem assim um enfoque para a área de saúde. Mas existe assim, tipo, como antigamente falavam eletivas, eu não sei se chama agora, em que você poderia desenvolver assuntos determinados dentro da área da arquitetura. Então, eu tinha já uma noção, né? E, na verdade, eu particularmente me interessei pela área desde a graduação. Tanto que a gente faz sempre um projeto final de graduação e o meu já foi um hospital, né? Porque eu já tinha interesse nisso, né? Então, mas... Até para a menina, para a moça, para o rapaz que está pensando hoje na arquitetura e não apenas na estética de uma casa. Isso. Ela implica talvez num hospital, num comércio, num shopping, né? Num mercado, né? Um trabalho amplo, né? Isso. Existem vários tipos, né, de trabalho em arquitetura, comercial, industrial, né, o hoteleiro, o hospitalar, né? Então, a gente tem o projeto de um hospital é um projeto bastante complexo, é um dos mais complexos, né? Só comparado a aeroportos. Então, o que eu sugiro para quem está começando ou que está na área, que queira trabalhar na área de saúde, é você se especializar. Porque dentro da graduação você não vai conseguir ter todas as informações, né, necessárias para você atuar no mercado de uma forma efetiva e que tenha bons resultados. Então, nós temos aí cursos de pós-graduação. Eu sou professora até de 2 cursos de pós-graduação, tanto em arquitetura quanto em engenharia, né? E aí você se especializa, né? Na época em que eu me formei, que já tem alguns anos, não existiam esses cursos. Existia apenas um curso que eu fiz esse curso, que era em Brasília, né? Na Universidade de Brasília. Mas depois disso, a própria associação, que aí a gente não conversou ainda, mas que a gente participou, que a gente participa, que existe até hoje, a gente começou a criar, né, um ambiente para que esse ensino pudesse ser difundido no Brasil inteiro, né? Não, tem várias perguntas que eu preciso ainda ter com você. Uma delas é sobre a associação da qual você faz parte. E até você, se puder falar agora sobre ela, eu te agradeço. Agora, também uma outra pergunta de um leigo, né? Eu me coloco sempre no papel de quem está assistindo.
As cores interferem no processo de recuperação? Ah, claro, claro. Você está falando agora de um aspecto muito importante também desse conhecimento todo, né, desse projeto. É a ambiência, né, que é o que a gente quer. Atualmente se deseja que o espaço de saúde ele seja um espaço que traga ao paciente um a mais, né? A gente quer que o espaço seja um coadjuvante no sucesso do tratamento dele, né? Então o espaço passa a ter uma importância diferenciada, né? Então as cores estão inseridas, né, dentro, lógico, de toda essa parte de ambiência que a gente chama, aonde ela pode ter um resultado positivo ou negativo, né? Nós temos experiências assim já relatadas de, por exemplo, de um posto de enfermagem que um colega, por exemplo, colocou uma parede laranja, esteticamente muito interessante, mas que depois, ao decorrer do tempo, a gente voltando, que a gente chama de avaliação posterior, que a gente chama de avaliação pós-ocupação, quando você retorna ao lugar e pergunta, você às vezes consegue informações que você reavalia o trabalho. Então, no caso da cor, no posto de enfermagem, as enfermeiras achavam a cor ruim para o trabalho delas, porque elas ficavam de frente, onde elas ficavam o dia todo vendo aquela parede de uma cor forte, que incomodava. Então, isso foi relatado e houve uma troca naquela cor, né? Então, a parte toda dessa parte das cores, ela está intrinsecamente ligada com o bem-estar do ser humano, né? A iluminação, que não deixa também de estar junto com a cor, né? De acordo com a iluminação também a gente muda a cor, né, das coisas, né, em geral. Então, é muito importante e tem que também ser estudado. Tá? E a associação? Ah, tá. A associação, o nome da associação é ABDH. A ABDH é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. É um nome bem grande, né? Mas é uma associação que foi criada no fim dos anos 90, tá? Já tem um tempo, mas começou de forma bastante lenta, a partir dos profissionais que começaram a se identificar por ser uma área muito pouco ainda explorada. Em São Paulo começou a ter essa união dos profissionais que trabalhavam na área. E aí, essa associação atualmente, o trabalho foi feito durante todos esses anos. Atualmente nós temos representação no Brasil inteiro, então quase todos os estados do Brasil têm uma diretoria regional onde funciona lá. E o objetivo da associação é justamente divulgar, né? Trazer os profissionais da área, né, para estarem juntos, fazer aquele network, poderem conversar sobre assunto, trocas profissionais e instrução, né? Palestras, congressos. Nós já estamos no nosso 11º congresso da associação, né, que reúne só a parte da saúde, né? Então, é uma associação multidisciplinar, não é só para arquiteto. Normalmente temos mais arquitetos e engenheiros, até porque a gente trabalha com o espaço, né? Mas tem enfermeiros, médicos, administradores. Quando você fala hospitalar, também nós estamos falando de clínicas, né? Estamos. Exatamente o que eu falei, não sei se eu cheguei a falar no início. A gente fala hospitalar porque, na verdade, quando foi criada a associação, o foco era o hospital, né? Por ser o espaço mais complexo. Mas nós já evoluímos disso para unidades de saúde em geral, né? Que aí vão ser todas as clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde. Tudo isso está inserido nesse ambiente, nesse contexto. E né? Como é que eu vou fazer com quem está assistindo esse vídeo possa entrar em contato com você? Até uma clínica querendo saber, fazer uma consultoria, uma pergunta? Sim. Seu contato. Tá. O meu contato é no Instagram, né? Isso. É CQMiguez. É @CQMiguez. Tá certo. Eu também tenho que fazer uma outra pergunta aqui, desculpa eu explorar. Mas e o paciente que retorna para casa? Há alguma dica? Você daria alguma informação? Alguma coisa, algum procedimento? A luz? A cor? Sim. Esse é também um aspecto bastante importante, né? Porque como nós estamos, na verdade, num processo de deshospitalização, porque atualmente, se você vir por aí, a tendência é menos tempo dentro do hospital.
Então, muitos pacientes vão para casa até para finalizar o seu tratamento, né? E é muito importante que em casa ele também consiga ter, né, os problemas todos relativos a deslocamento, acessibilidade, né? Que ele tenha a possibilidade de ter esse conforto também em casa, né? E o ambiente é sempre importante. Então, nós temos até também pessoas que estão direcionadas para o projeto dentro de ambientes de saúde residenciais, aonde a pessoa... Então, tem vários aspectos a serem avaliados, né? Principalmente esses relacionados à questão de evitar quedas, qual é o mobiliário que é importante você ter naquele espaço, tudo isso para você ter não ter nenhum acidente, né, que é o que a gente quer evitar durante esse período de convalescência, né? A Cláudia trouxe um assunto importante para nós, pensar que a arquitetura não é apenas a estética, né, e sim a inteligência. Eu quero te agradecer e fica devendo uma conversa a mais aqui, porque esse é o assunto do momento, né? Tá ótimo. Tá, foi muito bom o papo. Eu acho muito importante que todo mundo tenha conhecimento de todo esse universo, né, da arquitetura de saúde. Eu que te agradeço. Tá, muito obrigada.